Olá, meu nome é Thaís Vieira, estudante de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia na Universidade de Araraquara, e hoje eu vou falar sobre o potencial zeta. Quase todos os materiais macroscópicos ou particulados em contato com o líquido adquirem uma carga elétrica em sua superfície. Essa carga elétrica ela pode ser devido a uma dissociação ou ionização de grupos funcionais na superfície da partícula, ou também pela adsorção diferencial de íons da solução na superfície da partícula. Essa carga líquida na superfície da partícula em suspensão afeta a distribuição de íons na vizinhança, aumentando a concentração de contra-íons de sua superfície. Assim, forma-se uma dupla camada elétrica na interface da partícula com o líquido, que é conhecido como modelo da dupla camada elétrica, como mostrado nessa imagem e que vai ser explicado nos próximos slides. Essa dupla camada formada divide-se em duas regiões. Uma região interna, que inclui os íons fortemente ligados à superfície, e uma região exterior, onde a distribuição dos íons é determinada pelo equilíbrio entre forças eletrostáticas e movimento térmico, que está relacionada ao líquido em que essa partícula está em suspensão. Dessa forma, o potencial nessa região decai com o aumento da distância da superfície até uma distância suficientemente grande atingir o potencial da solução, e esse potencial é convencionado como potencial zero. Em um campo elétrico, cada partícula e os íons mais fortemente ligados à mesma se movem como uma unidade, e o potencial no plano de deslizamento entre essa unidade e o meio circundante é chamado, então, de potencial zeta. O potencial zeta é uma função, então, da carga superficial da partícula, de qualquer camada adsorvida na interface com o meio e da natureza e composição do meio que a circunda. Esse potencial pode ser determinado experimentalmente e como ele reflete a carga efetiva nas partículas, ele se correlaciona com a repulsão eletrostática entre elas e com a estabilidade da suspensão. Sendo assim, esse potencial zeta pode ser usado para prever e controlar a estabilidade de suspensões ou emulsões coloidais. Então, quanto maior o potencial zeta, mais provável que a suspensão esteja estável, pois as partículas carregadas repelem umas às outras e essa força supera a tendência natural à agregação. Então, para considerar que uma suspensão tem uma alta estabilidade, o valor do potencial zeta deve ser menor do que menos 30 mV ou maior do que mais 30 mV. O potencial zeta é utilizado para definir a estabilidade de emulsões coloidais. Um coloide é uma estrutura esférica com dimensões típicas na faixa de 1 micrômetro a 1 nanômetro. E uma dispersão ou emulsão coloidal são compostos por uma fase dispersa, então esse coloide, e uma fase contínua. Então, a estabilidade desse sistema vai estar ligada a esse potencial zeta, que deve ser menor do que menos 30 mV ou maior do que mais 30 mV. Caso esse potencial zeta seja maior ou menor do que esses valores, esteja entre esses valores, pode ocorrer uma sedimentação, uma floculação devido à agregação dessas partículas, que então vão sedimentar ou coagular e desestabilizar, então, essa dispersão coloidal. A estabilidade das emulsões coloidais podem ser de dois tipos, a estabilidade estérica e a estabilidade eletrostática. Quando as partículas são neutras, nós falamos então de estabilidade estérica, onde, se existem forças atrativas de Van der Waals, isso vai gerar uma agregação das partículas que vai desestabilizar essa partícula. Já se existem partículas adsorvidas na superfície, esse volume vai gerar uma repulsão estérica, que vai estabilizar, então, essa emulsão coloidal. Nós vamos falar também de estabilidade eletrostática, que está ligada quando as partículas são carregadas. Quando existe uma atração eletrostática, ou seja, quando ela é carregada de partículas de carga opostas, isso gera uma agregação de partículas que vai desestabilizar essa emulsão. Quando existe uma repulsão eletrostática, ou seja, quando as partículas são carregadas de cargas iguais, existe uma estabilização dessa emulsão. Então, o potencial zeta está ligado mais particularmente a essa estabilização eletrostática. A análise, então, das partículas carregadas. Nessa imagem, pode-se observar bem a formação da dupla camada elétrica mencionada anteriormente, onde uma partícula que é carregada eletricamente de cargas positivas
vai ter uma formação em volta de uma camada de cargas negativas chamada camada de Stern, onde os íons são fortemente ligados à partícula, e em volta dessa camada nós teremos a camada difusa, onde os íons estão menos firmemente associados, que representam, então, esses íons presentes na solução, no líquido, onde está presente essa partícula. Dessa forma, com a formação dessa dupla camada elétrica, nós teremos a presença de 3 potenciais diferentes a analisar. O potencial da superfície, que são as cargas realmente da superfície da partícula, o potencial da camada de Stern e o potencial zeta, que é o potencial elétrico no plano hidrodinâmico de estranhamento, ou seja, o potencial entre a camada difusa e o líquido em que essa partícula está suspensa. Esse potencial vai depender não somente da superfície da partícula, mas também do meio dispersante. Ele vai depender do pH, da concentração e tipos de íons, da concentração de sais, se há a presença ou não de tensoativos surfactantes. E quanto maior a força iônica do meio, maior a compressão da dupla camada elétrica. Então, como foi dito, o potencial zeta vai ser influenciado pela concentração de eletrólitos, pela concentração de íons que determinam o potencial, como o pH, por exemplo, e a concentração de surfactantes. Tendo assim, a concentração do íon determinante do potencial, na qual o potencial zeta é zero, é definida como ponto isoelétrico, ou ponto de carga líquida zero. Nesse ponto isoelétrico, a estabilidade coloidal e a mobilidade eletroforética são mínimas. Então, nesse potencial, nesse ponto isoelétrico, a suspensão tende a ser menos estável e as partículas tendem a se agregar e precipitar ou coagular, destabilizando assim a solução. Nessa imagem, nós podemos ver a influência do pH no potencial zeta. O potencial zeta ele permite uma avaliação objetiva sobre o comportamento estável ou não de uma suspensão ou de uma dispersão coloidal. Porém, essa propriedade não é utilizada para o controle direto da estabilidade da suspensão no interior de um equipamento, por exemplo, numa indústria. A propriedade que é utilizada neste caso é o pH da suspensão. Então, por isso é feito um estudo da variação do potencial zeta para diferentes valores de pH da suspensão. Então, é o pH que vai ser analisado nas análises de rotina para avaliar, então, essa estabilidade ou não da suspensão. E como é feita a medida desse potencial zeta? Esse potencial zeta não pode ser medido diretamente, então ele é medido indiretamente pelo método de laser Doppler eletroforeses, onde um campo elétrico é aplicado a essa dispersão e as partículas com carga vão migrar para o eletrodo de carga oposta com velocidade proporcional à magnitude da sua carga. Então, essa velocidade de migração ligada à magnitude da carga vai estar relacionada ao potencial zeta. Para isso, essa suspensão é colocada dentro de cubetas que têm a presença de 2 eletrodos, um eletrodo positivo e um eletrodo negativo, onde é aplicada uma carga elétrica e essas partículas então vão migrar para o eletrodo de carga oposta, como mostrado na imagem a seguir. Nesse método de medida, um feixe de laser vai passar através da amostra na célula capilar durante a eletroforese e o espalhamento de luz do movimento da partícula tem a frequência mudada. A mudança dessa frequência é diretamente proporcional à mobilidade eletroforética das partículas. Essa mobilidade eletroforética nada mais é do que a velocidade com que essas partículas migram. Essa informação, então, sobre a mobilidade eletroforética vai ser utilizada para calcular esse potencial zeta através da equação de Henry. Então, através dessa equação e com o valor obtido pela medida do equipamento que vai dar essa mobilidade eletroforética, é possível calcular esse potencial zeta. O equipamento que é utilizado para essa medida do potencial zeta pode ser o mesmo que é utilizado para análise de DLS. Então, o equipamento de DLS pode ser usado para obter esse potencial zeta. O potencial zeta tem diversas aplicações, como na indústria farmacêutica,
aplicações hospitalares, indústria agroquímica, indústria de mineração, tratamento de água. E nesse artigo apresentado, nós temos uma das aplicações desse potencial, onde o potencial zeta foi utilizado para analisar a adsorção de uma proteína, no caso a proteína BSA, em nanopartículas de óxido de cerium, que são utilizadas em aplicações terapêuticas como antioxidante em modelos de cultura de células. Já nesse outro artigo, o potencial zeta é utilizado numa etapa de processo downstream como uma ferramenta de diagnóstico para avaliar a adesão eletrostática da biomassa durante a aplicação de uma cromatografia esterquiônica de leito expandido. Então, isso mostra já a diversidade de aplicações que esse potencial zeta pode ter em diversos setores da indústria. Então, para recapitular, esse potencial zeta é o potencial elétrico no plano hidrodinâmico de isolamento dessa partícula em suspensão em um líquido. Ele é utilizado para avaliar a estabilidade de suspensões ou de dispersões coloidais e ele possui diversas aplicações na indústria farmacêutica, no tratamento de águas, na indústria agroalimentar, entre outras aplicações, e ele é medido indiretamente através do método de laser Doppler eletroforese, e essa medida pode ser efetuada utilizando o equipamento de DLS.